Por que os pedidos de impeachment não andam no Congresso Nacional? Você já deve ter se perguntado isso, talvez tenha até ficado indignado com alguma notícia que você viu nos meios de comunicação falando que pediram impeachment de determinada autoridade e nada foi feito. Será que é correto não dar andamento a um pedido de impeachment? Será que isso está errado? Você vai entender isso aqui nesse vídeo. Chega de fake news sobre esse tema. Eu sou o Francisco Braga e esse é o Brasil Explicado. Bom, antes de qualquer coisa, você tem que entender o que é o impeachment. O impeachment é um procedimento de responsabilização de determinadas autoridades. É natural em uma república. E o Brasil é uma república. Em um regime republicano, as autoridades devem responder pelos seus atos. E o procedimento de impeachment é um desses instrumentos de responsabilizar autoridades por atos ilícitos que tenham praticado no desempenho das suas funções. Então, o presidente da República pode sofrer impeachment, ministro do Supremo Tribunal Federal pode sofrer impeachment, governador de estado pode sofrer impeachment. Vamos pensar no presidente da República. Quem realiza o impeachment do presidente da República? É o Poder Legislativo, é o Congresso Nacional. O procedimento inicia na Câmara dos Deputados e é concluído no Senado Federal com a responsabilização ou não do presidente da República. E aí você se pergunta, bom, o Congresso Nacional é o Poder Legislativo, o presidente da República é o chefe do Poder Executivo. São dois poderes diferentes, um se intrometendo no outro. E você já deve ter ouvido falar na tal da separação dos poderes, que nada mais é do que a previsão de diferentes órgãos para desempenhar diferentes funções do Estado soberano. Nós temos aqui a função legislativa, que é desempenhada pelo Congresso Nacional, a função executiva, que é desempenhada pela Presidência da República, e a função judiciária desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula. Então são três órgãos diferentes desempenhando funções diferentes do poder estatal. Isso é a separação dos poderes. A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E é aí que surge a pergunta: se eles são independentes e harmônicos, será que pode um se intrometer no outro para retirar do cargo uma determinada autoridade? E a resposta é sim. Um pode se intrometer no outro para retirar do cargo determinada autoridade. Por quê? Porque a própria Constituição permite. Vejam, a Constituição prevê a separação dos poderes, mas ela estabelece algumas exceções, algumas relativizações à separação de poderes. É a possibilidade de um poder controlar o outro poder. É o que a gente chama de sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances. Para evitar que um poder abuse do exercício de suas atribuições, nós temos mecanismos previstos na própria Constituição por meio dos quais um poder controla o outro poder. E o impeachment de determinadas autoridades é um desses mecanismos. Bom, então você já entendeu o que é impeachment, por que ele existe e que a Constituição permite o impeachment. Mas qual é a natureza do processo de impeachment? Quando um agente público é responsabilizado em um procedimento de impeachment, qual é o tipo de sanção, de penalidade que está sendo aplicada a ele? Bom, o impeachment é um procedimento de natureza político-penal. As sanções que são aplicadas ao agente público condenado em um procedimento de impeachment são sanções de natureza político-administrativa. Então percebam, no impeachment nós temos o caráter político muito forte. Quando nós temos um caráter político presente em algum tipo de decisão que deve ser tomada, significa que nós temos ali naquela decisão um espaço para análise de conveniência e oportunidade da tomada daquela decisão. Ou seja, quando aquela decisão vai ser tomada, o órgão que é responsável por tomá-la pode avaliar se é conveniente realmente tomar aquela decisão naquele momento, naquele contexto político. E é justamente porque o impeachment é um procedimento de caráter político que, quando alguém pede o impeachment de alguma autoridade, por exemplo, do presidente da República, não é obrigatório que o órgão que deve realizar o impeachment, no caso o Congresso Nacional, dê andamento a esse procedimento de impeachment. A legislação do impeachment e a Constituição Federal não prevêem obrigatoriedade de se dar andamento ao procedimento de impeachment. Não prevêem, por exemplo, um prazo dentro do qual
se deva decidir pela instauração do pedido de impeachment de uma determinada autoridade, no caso do nosso exemplo aqui, do presidente da República. Então nem adianta, por exemplo, quando um pedido de impeachment não for acolhido, nem adianta pedir ao Supremo Tribunal Federal que obrigue o Congresso Nacional a dar andamento àquele pedido de impeachment, porque não existe nenhuma norma na Constituição ou nas leis que obrigue a dar esse andamento. Então agora você já sabe, porque os pedidos de impeachment muitas vezes não andam. Existe um juízo de conveniência política muito forte na decisão sobre dar andamento ou não a um pedido de impeachment. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, clica no sininho para ativar as notificações e se inscreve no canal. Esse é o Brasil Explicado, onde você entende o Brasil de verdade.